Deputado Índio da Costa, finalmente chegou sua hora. Os últimos serão os primeiros, né? Depois do meu direito cassado aqui, por conta dessa desculpa do regimento do Senado, houve uma votação aqui, eu perdi, deputado Vick. Mas eu queria dizer o seguinte: primeiro, foi tempo suficiente para chegar aqui a planilha que mostra que a base está mentindo. A base aliada, a base do governo, está dizendo que houve uma queda de gastos das contas B por conta do cartão corporativo. E aqui, segundo o CIAF, o que mostra aqui esse gráfico é que do ano 2005 a 2007 só fez crescer tanto o suprimento de fundos sem cartão, como também os gastos do cartão corporativo. Está aqui, eu vou entregar à mesa. O Tribunal de Contas nos explicitou uma questão grave, que são os saques feitos nos cartões corporativos após as emissões das notas fiscais quentes ou frias, que inclusive o Tribunal de Contas encontrou notas fiscais frias, segundo os acordos que eu passei essa madrugada toda lendo. São vários acordos do Tribunal de Contas, que inclusive eu quero elogiar, porque são muitíssimo bem feitos. Agora, essa questão não foi explicitada aqui, não percebi na exposição, e se passou, eu não percebi, já vi aqui no papel também. É muito comum o uso do cartão corporativo ser posterior à nota fiscal. Isso é roubo. Quer dizer, o sujeito gasta o dinheiro do governo na sua conta pessoal, usando seu próprio cartão. Depois saca na conta do Tesouro Nacional para se ressarcir do gasto que ele fez. Apresenta posteriormente uma nota ao governo, fria ou quente, para poder, então, dessa forma, justificar o gasto do dinheiro que ele sacou, quando foi pago pela sua própria conta pessoal ou de um terceiro. Isso me parece muito grave. No mínimo, é um adiantamento, né? O sujeito chega lá, passa um cartão de crédito que vai pagar daqui a 30 dias, pessoal, e vai na conta do Tesouro Nacional e tira o dinheiro público para se autorressarcir daquele gasto que fez no seu cartão de crédito. Então, essa é uma questão muito grave. Eu pergunto aos dois, essa é a primeira pergunta que eu tenho a fazer, quer dizer, qual foi a conclusão do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da União, em relação, qual é a opinião que tem em relação a esse dinheiro que é pago com a conta pessoal do servidor público e depois ele saca na conta do Tesouro Nacional para se autorressarcir disso em dinheiro? Isso foi detectado, se eu não me falha a memória, na primeira das auditorias, né? As auditorias posteriores, se eu não me engano, não detectaram. E do que consta desse acórdão, não foi uma coisa assim que era uma regra geral. Houve casos, eles foram identificados, e o prejuízo maior era a questão da pontuação. Quer dizer, o benefício que a pessoa tinha ao fazer isso é ganhar a pontuação no cartão dela, né? Mas nesses casos específicos... Cobrir nota fria também. Oi? Cobrir nota fria também. Porque você pega a nota fria, tá certo? A partir da nota que você tem, você se ressarce. E aí não necessariamente a pessoa utilizou o cartão dela para pagar a conta. Isso, é uma forma também de encobrir esse roubo. Quando a nota é fria, é roubo. Para ficar claro para quem está nos ouvindo, nota fria é roubo. Você pega uma nota, não existe, tira o dinheiro do governo, paga o que você não recebeu, e então é para isso que existe nota fria. Ou para cobrir alguma coisa, que o sujeito foi lá em algum local e gastou o que não poderia gastar, ou no local que não poderia gastar, e aí então ele adquire uma nota fria para poder comprovar, teoricamente, que ele gastou num outro lugar. Só para ficar claro aqui também o que é que a gente está falando. A pergunta que eu faço é assim: com tantas informações de irregularidade, de possibilidade de indícios de fraude, de notas frias, que providência concreta foi tomada? E aí eu perguntaria do Ministério Público, representante do Ministério Público no Tribunal de Contas da União, houve alguma abertura de processo? Alguém foi punido? Alguém teve que devolver o dinheiro, não por decisão política, como foi o caso do ministro Orlando Silva, mas por conta do procedimento judicial ou até interno administrativo? Alguém foi preso? O que aconteceu? Que eu saiba, ninguém foi preso. Que eu saiba, ninguém foi objeto ainda de nenhuma sindicância ou inquérito administrativo relativamente a isso. Mas a minha pergunta é outra, agora bem objetiva, tá certo? Que é o seguinte: a aquisição de esteiras ergométricas é permitida por cartões corporativos? Não, é o seguinte, eu acho importante frisar que não existe uma relação exaustiva do que pode e do que não pode. Espera aí só um minutinho. Pela lei de que material permanente não pode.
Não, exaustiva a nível de esteira rolante. Não, mas a esteira rolante é material permanente, então não pode. Ou pode? Qual é a compreensão do Tribunal de Contas, que é o nosso órgão do Congresso para fiscalizar o Executivo? Pode ou não pode? Material permanente. Pela lei diz que não pode. Esteira ergométrica e material permanente. E a senhora está abrindo a possibilidade de haver uma exceção daquilo que pode e não podendo. Pode ou não pode material permanente? Ou o que diz a lei, por favor. Vamos separar de duas formas aqui. A compra, você pode questioná-la porque foi feita indevidamente como suprimento de fundo. Obrigado. Essa é a primeira pergunta que eu tinha a fazer, só isso. Agora, para finalizar aqui, só o seguinte. Bom, tendo em vista, então, que essa notícia ela foi colocada pela Folha de São Paulo, divulgada amplamente por todos os jornais, revistas, televisão, o presidente da República, através do seu segurança, enfim, o segurança do presidente, foram a uma loja lá em São Bernardo do Campo, compraram esteiras ergométricas, pesos, etc. e tal, para montar uma academia de ginástica, para se, enfim, cuidarem lá, para estarem aptos a fazerem a segurança do presidente, foi a desculpa que eles deram. O Ministério Público, e aí vai a pergunta aqui, junto ao Tribunal de Contas, já elaborou alguma representação para abrir investigação sobre a compra dessa referida esteira? Só para dar um exemplo específico aqui, pontual, que foi amplissimamente divulgado pela imprensa nacional. Esse fato e inúmeros outros fatos serão objeto dessa auditoria que está sendo iniciada agora pelo Tribunal de Contas da União. Na verdade, essas questões foram até a causa, dessa auditoria, Com certeza, esteira, ou o que quer que seja, que vai acontecer mais, quem sabe mais o que nós iremos nos deparar aí pela frente, Mas isso será investigado. Dentro das técnicas de auditoria, não se pode esperar que nós vamos ver todas as notas fiscais. São centenas de milhares de notas fiscais. Teríamos que parar o tribunal aí por 6 meses e não ia conseguir resolver isso. Mas claro que essas questões serão verificadas. São questões agora recentes e serão sim.